Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno e futuro servidor. Cá estamos nós de volta, terceira aula de Direito Administrativo. Sempre fala terceira de 15 aulas, talvez 16, talvez 17, no mínimo 15, tá certo? Pode ser que a gente extrapole um pouco mais, mas nunca para menos. O que a gente já viu nesse curso do Começando do Zero até o momento? Já vimos aquela parte, noções iniciais, Estado, poderes, princípios, e agora nós entramos no tópico relacionado aos poderes administrativos. Aí, na aula passada, só fizemos uma introdução desse tópico de poderes e vimos, por exemplo, o seguinte, ó, conceito de poderes. O que eles são? São as prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. Poder esse que é instrumental para que o administrador cumpra com o seu dever e como ele tem que cumprir com o dever, o poder recebido ele é irrenunciável. Aí começamos fazendo a diferença entre vinculação e discricionariedade. Já vimos que ato vinculado é aquele que não dá margem ao administrador para que ele faça escolhas, ou seja, é cara crachá. O administrador ele tem que cumprir os comandos da lei. Já no ato discricionário, o administrador agindo dentro aqui ó, de certos limites, vai poder atuar mostrando o que para ele é mais conveniente e oportuno, ou seja, o que é mais adequado para aquele momento. E lembra que a gente já viu também na aula anterior que o Poder Judiciário pode fiscalizar a prática dos atos administrativos. Agora, o juiz não se mete puramente na escolha do administrador. O que o juiz vai analisar é se aquele ato ele foi legal ou foi ilegal. Foi mais ou menos aí que a gente parou para poder explicar e agora nós vamos começar a partir desse tópico, que eu falei um conceito muito por cima, então, de fato, hoje é que nós vamos começar a estudar a parte de poder hierárquico. Se tudo caminhar bem, eu quero acabar o tópico de poderes com vocês e ver se eu consigo entrar em organização administrativa. Mas quase nunca eu consigo cumprir o que eu planejo, então poderes eu sei que eu acabo com vocês. Agora não sei se eu consigo de fato entrar em organização administrativa. Vamos devagarzinho para analisar esse tópico. Eu pedi já na aula passada para vocês o seguinte, ó. Nesse poder hierárquico, você tem que lembrar do desenho de uma pirâmide. Se você lembrar do desenho de uma pirâmide, vai facilitar toda a sua vida em relação a esse tópico. Essa pirâmide, ela representa o interior da própria administração. E o que seria esse poder hierárquico? É o poder de você distribuir e escalonar as funções. Então, aqui dentro da administração, eu vou ter aqui os servidores, que são distribuídos entre diversas funções e escalonados entre diversos níveis. Aí, por exemplo, quando você faz um concurso para um tribunal, tem a função de técnico, a função de analista, a função de oficial de justiça, e cada uma dessas funções também vai ser escalonada em níveis, do nível mais básico, que é logo que você entra, até o final da sua carreira, que é quando você está no ápice e recebendo mais que todo mundo, que é aí que você quer chegar. Então, esse poder hierárquico é isso, é o poder de você distribuir e escalonar as funções administrativas. Em resumo, o que eu desejo aqui? Eu desejo organizar a estrutura administrativa. Então, poder hierárquico, em uma linguagem simples, é um poder relacionado à organização administrativa, à distribuição, ao escalonamento, trazer uma ordem à estrutura administrativa. Perceba que se isso tudo acontece para dentro da administração, esse poder hierárquico, logicamente, é um poder interno. Nós vamos pensar o seguinte, o poder hierárquico vai trazer a seguinte relação, vai ser a relação de um superior para com o seu subordinado. É a relação de um superior para com o seu subordinado. Aí uma coisa que eu creio que já é meio que óbvia é o seguinte, se esse poder hierárquico vai ser a relação do superior com o subordinado, não existe poder hierárquico da administração em relação ao particular. Por uma coisa extremamente simples. Eu, Ana Cláudia, segundo meus alunos, eu não trabalho, eu só dou aula, né? Não trabalho, só dou aula. Pessoa, adoro como pessoa fala isso para mim. Então, eu sou simplesmente uma particular. Ou seja, não tenho nenhuma relação da administração. Se eu não tenho nenhuma relação com a administração, eu estou dentro da pirâmide administrativa ou estou fora? Estou fora.
Se eu estou fora, é claro que não existe poder hierárquico da administração em relação a mim, porque poder hierárquico vai ser esse poder interno. Então, para eu poder ser atingida por esse poder hierárquico, eu tenho que estar dentro da estrutura administrativa. A partir do momento que eu estou fora, a gente vai ver mais para frente que, por exemplo, eu posso ser atingida por um poder de polícia, mas eu não vou ser atingida por um poder hierárquico. Então, o poder hierárquico ele não se aplica a particular, porque ele vai decorrer dessa relação interna do superior em relação ao subordinado. E o que esse superior pode fazer em relação ao subordinado? Vou colocar palavras-chave para a sua prova. Desculpa a tosse, eu continuo com aquela gripe da aula passada, pessoal. Então, o que o superior ele pode fazer? Ele pode dar ordens ao subordinado, ele pode fiscalizar a atuação do subordinado, ele pode organizar, ele pode revisar. Já já eu coloco mais palavras-chave. Então, perceba que o superior, por exemplo, eu tenho aqui um superior. Esse superior daqui, ele vai poder dar ordens aos seus subordinados, ele vai poder fiscalizar a atuação do subordinado, ele vai organizar a estrutura administrativa, ele pode revisar a conduta dos seus subordinados. Então, veja que vai ser uma relação interna vindo do superior em relação ao subordinado. Na sua prova, então, quando aparecer estas palavras-chave daqui dentro dessa estrutura administrativa, com certeza está falando aqui do poder hierárquico. Só que poder hierárquico também pode praticar outras coisas. Por exemplo, poderia o superior delegar condutas, poderia o superior avocar condutas. Então, ele pode tanto delegar quanto ele pode avocar. Aí, esses conceitos aqui de delegação e avocação, eu já aconselho a leitura da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, que ela vai falar desses institutos relacionados à delegação e avocação. Para facilitar, deixa eu montar um esquema para vocês. Veja bem, de um lado eu vou colocar delegação, do outro lado eu vou colocar aqui a avocação. Delegação e avocação. Esse estudo aqui, ele é interessante para o tópico de poderes, de organização administrativa e na parte relacionada ao processo administrativo federal. Então, olha, em uma linguagem extremamente simples, o que seria delegar? Delegar é simplesmente repassar. Então, quando se está delegando função, se está repassando aquela função a outra pessoa. Então, delegar é simplesmente repassar. Como eu já disse a vocês, eu aconselho a leitura aqui da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. E nesse tópico inicial, quero que você leia pelo menos aqui do artigo 11 até o artigo 13. Quando você fizer a leitura, você já vai perceber o seguinte, ó. De regra, vou colocar logo aqui a regra e vou colocar logo aqui a exceção. Como regra, esse fenômeno da delegação, ele é um fenômeno permitido. A lógica é bem simples. Quanto mais delegar, mais eu repasso funções para especialistas em determinadas áreas. Então, mais eu vou atingir o princípio da eficiência. Então, a delegação, como regra, é um fenômeno permitido. Só que, como forma de exceção, não vai poder existir a delegação em 3 situações específicas. Vou logo puxar uma seta, porque os atos que não podem ser delegados se encontram aqui no artigo 13 da Lei do Processo Administrativo Federal. E o que eu não posso delegar? Eu queria que você decorasse uma babaquice, mas que funciona para a prova. Você não pode delegar cenoura. Lembra disso que vai facilitar, porque na prova, independentemente do nível da sua prova, o que eles perguntam aqui é texto de lei. Eles querem saber simplesmente quais são os 3 tipos de atos que não podem vir a ser delegados. O que é que eu não posso delegar? Eu não posso delegar os atos de competência exclusiva. Eu não posso delegar a edição, que é a criação.
de um ato de caráter normativo, ou seja, a criação de normas. E eu não posso delegar também aqui a decisão de um recurso administrativo. O cenoura, ele vem daqui, ó. Não posso delegar atos de competência exclusiva, a criação de normas e a decisão de recurso administrativo. Eu te garanto que nesse tópico o que cai é texto de lei. Ele vai perguntar mais ou menos assim na sua prova. O que é delegar? Delegar é simplesmente repassar. Então, quando eu estou delegando, eu estou repassando atividades e essa atividade sendo repassada está criando especialistas em cada um dos assuntos e está atingindo o princípio da eficiência. Beleza, esse tópico até aí. Só que essa delegação nem sempre é possível, porque eu não posso delegar os atos de competência exclusiva, a edição de atos de caráter normativo e a decisão de recurso administrativo. Se você memorizou que eu não posso delegar, é porque o resto pode ser repassado. Eu vou aprofundar esse tópico de delegação mais para frente no curso. Por hora, eu só queria mostrar para vocês que o superior ele pode aqui, ó, repassar funções a seus subordinados, atingindo assim o princípio da eficiência por meio do fenômeno da delegação. E o contrário, o que é a avocação? Veja só, se delegar é repassar, avocar vai ser chamar para si. Deixa eu desenhar aqui mais uma vez um boneco para você. Então, delegar é repassar e avocar é chamar. Então, eu estou tomando a função de outra pessoa para mim. Estou chamando a função aqui para mim. Quando você estuda a vocação, eu já quero também que você leia a Lei 9784 de 99, aqui especificamente no artigo 15 dessa lei. O que o artigo 15 ele diz? Ele diz que só vai poder existir a vocação se existir um motivo relevante e essa vocação sempre tem que ser excepcional, ou seja, o fenômeno da vocação é temporário, então a vocação ela é temporária. E o que é avocar? Avocar, numa linguagem, num exemplo bem simples, é assim, ó. Aqui eu tenho o superior, aqui eu tenho o subordinado. Digamos o seguinte, que a função é do subordinado, a função é dele, do subordinado. É ele que tem a função. Só que pode ser que o superior pegue para si a função do subordinado. Não sei se ficou muito bem nesse desenho não, mas a lógica é, o superior vai pegar uma função do subordinado para ele desempenhar, mas o superior ele só pode fazer isso se existir um motivo relevante e sempre de maneira excepcional. Então, se eu sou superior hierárquica desse setor e legalmente tenho uma atribuição, que é de João, meu subordinado, a lei diz que a atribuição é dele. Não poderia eu, superiora, simplesmente olhar para João e dizer, tu não sabe fazer nada, deixa que eu faço. Isso não pode. Agora, se, por exemplo, a função, apesar de ser de João, a função é extremamente complexa e João não está conseguindo solucionar aquele problema, eu, superior hierárquica, com mais experiência, posso olhar e posso dizer, eita, João está tendo dificuldade, então, para não atrapalhar o andamento do serviço público, eu vou pegar a função dele para mim. Então, eu estou avocando de maneira excepcional, de forma temporária e porque existe um motivo relevante. O desenho base da... Eita, misturei, pronto. O desenho base da delegação e da avocação é esse daqui. Como eu falei para vocês, eu vou aprofundar esse tópico mais para frente no curso, porque eu sei que tem gente em casa que está já pensando o seguinte, professora, a delegação pode ser com e sem hierarquia, né? É. E a avocação? Só com hierarquia. Isso daí você já está certo, mas eu vou ver isso daí um pouco mais para frente, só para poder não fugir muito do assunto poderes. Dentro de poderes, o que eu queria te mostrar é que o superior, usando de seu poder hierárquico, pode tanto delegar a função ao subordinado, como pode avocar em situações excepcionais. Aí eu volto para o desenho aqui do poder hierárquico para a gente ver o seguinte, poder hierárquico até agora, para que ele serve? Para organizar a estrutura administrativa.
É um poder interno que não se aplica ao particular. É uma relação aqui, ó, do superior para com o seu subordinado. E o que o superior pode fazer? Pode dar ordens, fiscalizar, organizar, revisar, delegar, avocar. Então, ele pode desempenhar estas atividades. E esse superior tem uma questão que está caindo muito em prova. Eu vou falar até olhando no fundo dos seus olhos. Está caindo muito em prova uma pergunta que é mais ou menos o seguinte, ó. Antes, lembra para mim, quais são os poderes administrativos? Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e poder normativo, que aí depois eu faço a diferença entre normativo e regulamentar. Então, eu tenho poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder normativo. Quando a administração faz uma norma, a administração fez uma norma. Qual é o poder que ela está usando? Eu escutei daqui algumas pessoas dizendo assim, pô, se a administração está fazendo uma norma, ela deve estar usando o poder normativo. A resposta é cuidado, porque às vezes quando a administração faz uma norma, essa norma ela tem a função simplesmente de organizar internamente a própria administração. E já caiu em várias bancas diferentes, dizendo que quando a administração produz uma norma com a função de organizar a sua própria estrutura, com efeitos meramente internos, essa norma é fruto do poder hierárquico. Então, esse poder hierárquico daqui, eu vou chamar uma atenção dizendo que ele pode produzir normas. Poder hierárquico pode sim fazer normas. Agora, cuidado com a coisa. Não é qualquer norma. É norma de efeitos internos. E qual é a função dessa norma? Isso daqui, ó, organizar a estrutura da própria administração. Então, quando existe uma norma de efeito meramente interno, com a função de organizar o interior da administração, essa norma é sim fruto do poder hierárquico. Aí, mais para frente, você vai perceber claramente a diferença de uma norma fruto do poder hierárquico de uma norma fruto do poder normativo. Isso a gente vê daqui a pouco. Por enquanto, eu só quero finalizar o poder hierárquico dizendo que, além de ser interno, não se aplicar ao particular, se vir para organizar a estrutura administrativa, ele é um poder permanente. Por que se diz que ele é um poder permanente? Porque ele acompanha o servidor durante toda a sua vida funcional. Como assim? Do primeiro segundo dele como servidor até o último segundo dele como servidor, durante toda a sua vida funcional, ele vai estar submetido ao poder hierárquico, porque ele tem superior, existem subordinados, existem regras a cumprir, existe fiscalização. Então, o poder hierárquico é um poder permanente, porque acompanha a pessoa durante toda a sua vida funcional. Com isso, nós fechamos o que estava escrito aqui. Só que eu ainda tenho uma pergunta para fazer para vocês, que vai ser a seguinte, ó. Imagina que eu sou superior hierárquica aqui de João. No meu exemplo, aqui está João, e eu sou superior hierárquica dele. E eu dei uma ordem, poder hierárquico, para ele desempenhar uma atividade que é dentro das funções dele. Então, a ordem foi lícita, a ordem foi moral. Então, eu, superiora, usei do meu poder hierárquico, dei uma ordem a João. Só que João simplesmente não cumpriu a ordem, ele ainda mascarou a verdade e ainda xingou os superiores hierárquicos. Aí João recebeu uma punição. Eu te pergunto, essa punição é fruto direto do poder hierárquico? Não. Falou em punir, nós vamos passar para um outro poder, que vai ser este poder daqui, ó, o poder disciplinar. Poder hierárquico é poder de organizar a estrutura administrativa. Já o poder disciplinar vai ser o poder de punir. Então, falou em punição, você vai pensar logo nesse poder daqui, ó, poder disciplinar. Mais para frente, eu vou fazer uma relação entre o poder hierárquico e o disciplinar. Daqui a pouco eu faço. Por enquanto, eu quero explicar o raciocínio lógico do poder disciplinar. Então, sendo repetitiva, poder hierárquico organiza, poder disciplinar vai punir. E punir quem? Eu tenho certeza que a primeira pessoa que você pensa é no servidor. No exemplo que eu acabei de dar, sou superior hierárquica, ali está João. João praticou um ato irregular, eu vou punir João. Então, em uma situação como essa, eu estou usando que poder? Poder disciplinar
punindo um servidor. Então, poder disciplinar, ele serve para punir aqui os agentes públicos. Veja que agente público é o sentido amplo de servidor, né, que aí engloba várias pessoas, ainda que possuam um vínculo bem frágil com a administração. Só que tem uma coisa, quando um particular ele é punido, o particular foi punido, qual é o poder que a administração está usando para punir aquele particular? Me diz a resposta. Eu escutei algumas pessoas dizendo assim, poder de polícia. Eu me lembro que foi assim que eu aprendi até na faculdade. Falou em punição a um particular é poder de polícia. Só que cuidado, que a resposta é depende do particular. Deixa eu fazer um esquema aqui com vocês. E esse esquema ele é importantíssimo para a sua prova. Que prova? Qualquer prova. Para todas as provas, isso daqui despenca de cair. Veja só. Quando um particular ele recebe aqui uma punição, qual é o poder que está sendo usado? Como eu disse, a resposta é depende. Pode ser que essa punição, sim, seja fruto do poder disciplinar, que é o poder que nós, por hora, estamos estudando, ou pode ser que esta punição aqui venha a ser fruto de um outro poder, que é o poder de polícia. Pode ser fruto do poder disciplinar, pode ser fruto do poder de polícia. Veja que nos dois, vou ser repetitiva no início, eu estou aqui punindo um particular. Só que qual vai ser a diferença se nos dois casos eu estou punindo um particular? Porque aqui no poder de polícia é um particular em geral, e isso daqui é o ponto-chave. Já no poder disciplinar, esse particular, ele possui algum tipo de vínculo com a administração. Então, os pontos-chave são esses daqui, ó. Falou em particular que tem um vínculo específico com a administração, a punição é fruto do poder disciplinar. Falou em um particular em geral, está falando aqui do poder de polícia. Vamos devagarzinho para poder a gente entender. Quando eu falo em poder de polícia, quando falar em particular, como regra, a punição a esse particular é fruto, sim, do poder de polícia. Porque o poder de polícia ele está punindo os particulares em geral. Como assim? É aquele particular que descumpriu uma norma que foi imposta a toda a sociedade. Exemplo extremamente simples. Isso daqui é uma placa de proibir de estacionar, uma norma de trânsito, placa de proibir de estacionar. Eu te pergunto, essa norma de trânsito foi feita para quem? Para todos. Então, é algo específico para uma pessoa específica ou é algo geral? Geral. Então, se aqui tem a placa de proibir de estacionar, eu venho com o meu carro e estaciono bem aqui, perceba que eu acabei de descumprir um comando geral. Aí a administração me deu uma multa e rebocou meu carro. É uma punição. Essa punição é porque eu, particular, descumpri um comando geral. Então, essa multa e esse reboque desse carro é fruto do poder disciplinar ou é fruto do poder de polícia? É fruto do poder de polícia porque eu descumpri uma norma de cunho geral. Vou logo colocando os exemplos, porque eu vou dizer logo os 3 exemplos que caem em prova, tá certo? Exemplo de número 1 é quando se fala em normas de trânsito. Veja que as normas de trânsito foram feitas para todos da sociedade, é algo geral. Se você descumprir uma norma de trânsito, você vai ser punido por meio do poder de polícia. Agora, vê um outro exemplo, vamos continuar nessa lógica. As normas de vigilância sanitária, aquela legislação de vigilância sanitária, ela foi feita para uma pessoa específica, 2 pessoas específicas ou para todos? Acho que eu derrubo a televisão. Para todos. Ela foi feita para todos. Então, imagina que eu tenho um restaurante e esse restaurante está vendendo alimentos impróprios ao consumo, desrespeitando, assim, a legislação de vigilância sanitária. Chegou um fiscal, quando olhou aquela situação, mandou interditar meu restaurante. Perceba que meu restaurante foi interditado porque eu, particular, descumpri as normas de vigilância sanitária. Então, eu descumpri uma regra que foi feita especificamente para mim ou para todos? Para todos. Eu descumpri algo de cunho geral. Então, aquela interdição também vai ser fruto do poder de quê? De polícia. Esse é o exemplo de número 2 que cai em prova. Eles sempre dão exemplo relacionados à vigilância
sanitária. Sempre dão exemplos falando de vigilância sanitária. O exemplo clássico é a interdição de restaurante. Vou dar mais um exemplo, porque são 3 exemplos que caem sempre de poder de polícia. O terceiro exemplo é, eu tenho uma fábrica. Essa minha fábrica está poluindo o meio ambiente, descumprindo, então, as normas relativas à proteção ao meio ambiente. Eu te pergunto mais uma vez, aquelas normas de proteção ao meio ambiente foram feitas para quem? Para uma pessoa específica ou para toda a sociedade? Toda a sociedade, são normas de cunho geral. Então, em virtude de minha fábrica estar poluindo o meio ambiente, ela foi multada. Essa multa é porque eu descumpri as normas gerais de proteção ao meio ambiente. Então, essa multa é fruto, mais uma vez que poder, de polícia. É o terceiro exemplo que cai na prova. Exemplo é alguma coisa relacionada ao meio ambiente. São os 3 exemplos de poder de polícia que costumam cair em prova, porque perceba que nas 3 situações eu estou descumprindo comandos gerais. Se eu descumpro o comando geral, a punição vai ser sim fruto do poder de polícia. Agora, olha um exemplo. Vou botar aqui, contrato administrativo. Olha um exemplo bem simples e bem fácil. Eu tenho uma empresa e essa minha empresa assinou um contrato com o Estado de São Paulo para poder executar determinada obra. Pelo contrato, a obra era para ficar pronta, sei lá, dia 1º de fevereiro. E se não ficasse pronta no dia 1º de fevereiro e a culpa fosse minha, eu teria que pagar uma multa. Aí a minha empresa, por erro de da minha empresa, atrasou a entrega da obra em 3 meses. Com isso, eu fui multada pelo descumprimento do prazo do contrato, que o prazo do contrato era 1º de fevereiro, e eu extrapolei 3 meses. Aí eu te pergunto, essa multa, ela pode ser imposta a qualquer pessoa da sociedade? Em outras palavras, essa multa, ela foi feita para regular a vida de todos em sociedade? Não. Essa multa foi estipulada para aquele que assinou o contrato. Então, é algo de cunho geral ou específico? Específico. Então, quando minha empresa foi multada em virtude do descumprimento do contrato que a minha empresa assinou com o Estado de São Paulo, perceba que existe um vínculo específico entre a pessoa jurídica e o Estado de São Paulo. Então, se eu descumprir o contrato, o descumprimento vai ser fruto aqui, ó, do poder disciplinar. Então, perceba que aqui no poder disciplinar, a pessoa descumpriu uma relação específica que ela tinha com a administração. Já aqui no poder de polícia, o que foi desrespeitado foi um comando de cunho geral. Os exemplos clássicos de poder de polícia referem-se às normas de trânsito, à vigilância sanitária, ao meio ambiente. Já quando eu falo aqui no poder disciplinar, o exemplo mais comum é esse, contrato administrativo. Mas eu já vi também cair em prova o exemplo de um aluno com a sua escola pública. Já vi também exemplo aqui do preso com o sistema carcerário. O exemplo é o mesmo para os dois. Percebam, se eu sou aluna de uma escola pública, eu estou sujeita às regras daquela escola. Veja que aquela escola instituiu regras não para todos da sociedade, mas instituiu regras só para os alunos. Então, se eu, por exemplo, coloco uma bomba no banheiro, muito comum, né? E explodo o banheiro e fui suspensa da escola, perceba que eu recebi uma punição, porque descumpri uma norma instituída pela escola. Não é uma norma geral, é um comando específico. Então, aquela suspensão seria fruto do poder o quê? Disciplinar. A mesma coisa, um preso, ele tem as regras a seguir, não vou entrar no direito penal, mas ele tem as regras internas do presídio a seguir. Se ele descumpre, por exemplo, perdeu o direito de visitação no final de semana, estou inventando, tá? Porque eu não entendo, né, quase nada de penal, mas ele descumpriu normas administrativas do presídio e perdeu o direito de visitação no final de semana. Veja que aquelas normas não foram instituídas para qualquer pessoa da sociedade. Foi instituída para quem está preso. Então, é algo específico. E se você descumprir algo específico, o descumprimento vai ser fruto do poder disciplinar. Se você descumpre aqui o poder de polícia, você está descumprindo um comando de cunho geral. Perceba que, como eu estou falando em punição, quem aplica a punição, logicamente, tem que estar em posição de supremacia
em relação a quem recebe a punição. Só que o uso dessa supremacia é diferente no poder de polícia e poder disciplinar. Diferente como? Eu te conto na próxima parte.